Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu tô muito empolgada porque, gente, sério, assim, as pessoas veem eu fazendo tudo que eu faço hoje. De onde vem essa Maitê? Ela sempre foi assim? O que rolou pra mudar tanto da Maitê de antes pra Maitê de agora? Como que essa transição aconteceu? E ó, eu tô com um roteirinho aqui, porque eu falo muito, tá? Eu preciso ter um roteiro pra eu focar, pra eu ir, sabe assim, não me perder até na hora de gravar o vídeo, senão eu me perco muito. Eu quero começar falando sobre um ponto muito importante que quando eu escuto as pessoas falarem, eu juro que eu entendo, principalmente quando eu escrevi esse roteiro aqui, eu entendi quais foram os pontos que me fizeram mudar. Só que assim, as pessoas gostam de falar de virada de chave. Ai, tal dia, tal hora foi uma virada de chave na minha vida. E eu não consigo falar isso porque pra mim não foi, eu não sinto que foi, por mais que eu saiba os momentos que foram cruciais e muito importantes. Eu só entendo esses momentos, que esses momentos aconteceram agora, porque eu tenho consciência agora, porque eu olho pra trás e enxergo as coisas com mais clareza, porque na época não foi assim. Eu não gosto de falar, de usar esse termo, na verdade eu entendo, mas não gosto de usar, porque eu não me identifico, pra mim não faz sentido. Então, eu vou falar assim, como que eu me sentia na época, porque pode ser que você esteja se sentindo assim, sabe? E pode ser que isso seja a sua virada de chave. Ela não seja tão clara, não seja tão concreta, mas ela está acontecendo. Porque pra mim foi um processo. Não foi do dia pra noite, muito pelo contrário, foi muito difícil, foi algo que eu insisti muito e que com o tempo realmente começou a mudar. E começou a ter essa comparação do que era antes e o que é agora, sabe? Então vamos começar esse vídeo falando sobre 3 hábitos que pra mim foram eles que me levaram a mudança, que é alimentação, sono e exercício. Esses 3 hábitos, eles entraram juntos, meio que um puxando o outro, e vocês vão entender como que foi isso. A minha alimentação era muito ruim, assim, no café da manhã e o lanche da tarde, ou eu não comia, ou era bolacha recheada, salgadinho, qualquer coisa, tipo, industrializada, assim, facinho de comer. Bolacha que eu levava na escola. Não acredito que acabou a bateria da minha luz. Voltei. Tá carregando agora, eu mudei um pouquinho de lugar. Mas continuamos. No almoço era arroz, feijão e carne. Eu sempre gostei muito de salada, desde criança minhas avós faziam salada pra mim, eu sempre comi. Mas eu não tinha o hábito de comer. Então muitas vezes tinha em casa, mas eu simplesmente não pegava, assim. Eu ignorava a salada. E na janta, quando eu comia comida, era arroz, feijão e carne igual no almoço. Mas geralmente eu pedia alguma coisa fora, algum lanche. Eu era aquela pessoa que pedia aquele X-tudo. Gente, sério, eu lembro que eu pedia um hot X-tudo. Vinha tudo que vocês imaginarem, era um lanche gigante. Eu era pequenininha, eu sempre fui uma pessoa pequena, tanto que a galera até brincava assim, nossa, você é magra de ruim, porque eu comia horrores, meu estômago assim, ele cabia o mundo. E às vezes que eu não jantava, eu comia alguma coisa de madrugada. Por que de madrugada? Agora a gente entra no ponto do sono. O meu sono ele era completamente desregulado, era a maior bagunça. Eu ia dormir de madrugada quando eu não virava à noite. Eu lembro que na época da escola, eu acordava umas 6h20 pra ir me arrumar. Então assim, eu dormia 4 horas da manhã, acordava 6h20, ia pra escola, voltava da escola, almoçava e aí já dormia de novo, tipo, o dia inteiro, a tarde toda, eu trocava o dia pela noite mesmo. De madrugada, quando me dava fome, que minha alimentação era toda errada durante todo o dia, me dava fome, o que eu fazia? Ai, gente, sério. Não me orgulho, tá? Não me orgulho mesmo. Eu penso hoje, me dá até um ciricutico. Eu ia na geladeira, pegava várias fatias de mortadela, fazia enroladinho. E dentro desse enroladinho eu colocava molho de ketchup, mostarda e maionese. É isso. Porque me dava fome. E era o que eu tinha ali pra eu comer e eu comia. E o que acontecia com esse meu sono ruim? Eu era uma pessoa que eu não tinha disposição pra absolutamente nada. Durante o dia... Gente, sério, assim, eu era carrancuda, eu era estressada. Muitas vezes eu reclamava de tudo, assim, tudo tava ruim, porque eu não... Entendeu? Pra mim, só de madrugada que era uma delícia, que eu ia mexer na internet, muitas vezes assistindo série, eu virava noites assistindo série, maratonando série. Então, assim, durante o dia era óbvio que eu era uma rabugenta, assim, eu não queria interagir com ninguém, eu não tinha paciência com ninguém. Em relação aos treinos, na minha infância eu sempre fui uma criança ativa, eu sempre fiz dança, ginástica rítmica, inclusive eu competia ginástica rítmica, eu já fui pra São Paulo competir, e na dança também eu competia, tipo assim, eu era muito ativa nessa época da infância, em questão de fazer exercício, de ser uma criança ativa mesmo. Inclusive, eu tenho um negocinho com o esporte desde essa época, né? Principalmente da ginástica, que a ginástica rítmica ela é um esporte mesmo, que a gente
treinava muitas horas, assim, sei lá, 3 vezes na semana, quando era época de competição até mais. Então, assim, era um treinamento muito forte, muito intensivo. E eu tinha essa vontade de ganhar, de treinar, de melhorar, de evoluir naquilo ali. Agora, na adolescência, foi quando eu saí da ginástica, eu saí da dança, porque, enfim, eu já não me identificava mais, eu já... Adolescência, gente, dá um chute na nossa cabeça e a gente vira outro ser vivo em outro universo. Eu era sedentária, eu não fazia nada de exercício. De vez em nunca eu ia na academia, assim, sei lá, uma vez na semana e depois só ia no próximo mês, sabe? Era uma coisa bem inconstante mesmo. Teve uma época, se eu não me engano, em 2017, se eu não estiver muito errada, que eu fiz um crossfit, que na verdade não era crossfit, era um funcional, que eu lembro que eu fiquei ali alguns meses treinando, assim, um pouco mais focada. Eu lembro que eu ia 2 vezes na semana. E eu vi alguns resultados, principalmente no CrossFit, que é um negócio que, assim, você se desafia. Você entra lá não aguentando fazer 5 burpees e daqui um tempinho você tá fazendo mais burpees do que você fazia antes. Então, essa sensação de evoluir, de tentar melhorar sempre, assim, me deu um gás. Então foi nessa época que eu consegui fazer isso. Parando pra pensar, eu fui muito sedentária durante um bom tempo, porque isso foi em 2017. Não fiz mais nada, e aí foi quando veio a pandemia, que aí foi o caos da pandemia. Eu posso dizer que a pandemia pra mim foi um empurrão, assim. Foi uma época horrorosa, mas eu acredito de verdade que se aquilo não tivesse acontecido, eu não sei se eu teria mudado, porque foi um baque tão grande na minha vida que, enfim, tudo mudou, meus caminhos, tudo completamente mudou. Inclusive, se você mudou alguma coisa na pandemia, me conta, porque, cara, eu lembro que falava muito sobre saúde mental, né, sobre se cuidar, sei lá, foi uma época tão caótica, tão doida, que às vezes eu paro pra pensar, parece que não aconteceu. Vocês também têm essa impressão de que não aconteceu? Comenta aqui se na pandemia alguma coisa mudou pra vocês. Ela te trouxe alguma coisa boa mesmo? Que você sabe que começou através daquela época, porque pra mim mudou muita coisa. Se vocês soubessem como tudo que eu comia na época da pandemia, não é à toa que eu cheguei a 30% de gordura corporal, né? Eu me sentia muito ansiosa, muito entediada. A sensação do mundo tá parado, que realmente foi muito difícil mentalmente, sabe? E nessa de ficar entediada, eu lembro que eu procurava coisas novas pra fazer. Eu pesquisava vídeo de treino, vídeo de yoga. Então, teve essa questão de se olhar, né? Ter um olhar um pouco mais cuidadoso com a gente. E, consequentemente, isso leva a cuidar da nossa saúde, que é fazer exercício físico, se alimentar bem, cuidar da saúde mental. E foi onde eu comecei a visualizar essa situação na minha vida. Foi daí que veio esse interesse, que veio esse primeiro contato com isso. Quando as coisas começaram a voltar, eu lembro que eu queria muito ir numa academia, eu queria muito que as academias abrissem, e as academias não abriam. E aí tinha um lugar perto de casa que era tipo um CrossFit, aquele lá que eu fiz, sabe? E aí eu fui lá e me inscrevi já pra ir todos os dias da semana. Vale lembrar que nessa época eu não tinha... Eu tinha trancado meu curso, né? Quando começou a pandemia, que eu fazia curso de cinema, eu tinha trancado o curso. Eu não tinha o que fazer. A minha única coisa que eu tinha pra fazer era treinar, porque de resto eu tava perdida na vida, literalmente. E nisso de me distrair e, consequentemente, eu estava começando a treinar com mais frequência, né? Eu falei, bom, vou numa nutricionista. Eu olhava pro meu corpo, eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu nunca fui uma pessoa gorda, assim. Eu sempre fui aquela falsa magra. Se pegar fotos de antes e agora, vocês vê o quanto mudou, mas na época não parecia que eu... Tipo assim, você não olhava pra mim e falava, nossa, a mãe tá acima do peso. Não parecia, por mais que eu estava, tá? E quando eu fui numa nutricionista, eu não via as pessoas falando sobre isso. Eu não sabia o que era exatamente ir no nutricionista, como que funcionava. Inclusive, o ponto que eu vou falar agora, depois de muito tempo, agora que eu consigo ter essa clareza, foi um momento muito importante pra mim, que eu vejo que me fez agir de maneiras diferentes. Foi a minha primeira conversa com essa nutricionista. Não sei se ela vai ver esse vídeo. A gente conversa de vez em quando, que é a Fer. Foi tão importante uma coisa que ela falou pra mim sobre prestar atenção na comida. Ela me falou assim, a comida ela é como se fosse um remédio. Então, quando você for comer, come com calma, mastiga, sente o gosto do alimento. O que você tá fazendo? Você tá comendo, então presta atenção na comida. Sobre a higiene do sono, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E toda vez que eu ia dormir, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, higiene do sono. Tá bom, vou dormir. Vou tentar me acalmar aqui. Porque antes não. Era mexendo no celular, pronto, vou tentar dormir. Do nada. Porque essa conversa que ela teve comigo foi muito importante. Porque depois dessa primeira consulta, eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a trazer
intenção para aquelas coisas. Então, eu treinando melhor, indo na nutricionista e melhorando meu sono, o que aconteceu? Vieram os resultados. Foi aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo, o que aquilo estava me trazendo de benefício mesmo. Os resultados, além de estético, né, que mudou muito minha composição corporal. E essas coisas estavam me trazendo uma sensação tão boa. Eu tinha mais disposição, porque eu ia dormir melhor, eu me exercitava, eu me alimentava bem. Então parecia que eu tava fazendo coisas que realmente me faziam bem, por mais que eu não soubesse daquilo direito, entende? Foi por conta dessa mudança de sentimento e de hábitos que eu comecei a pensar no meu futuro. Que eu voltei a pensar o que eu ia fazer. Que eu voltei a ter essa vontade de fazer alguma coisa. Quando eu tranquei meu curso, gente, eu tava perdida, eu não sabia o que fazer. Todos os cursos pra mim eram uma possibilidade. Teste de aptidão pra descobrir o que eu ia fazer, qual profissão que eu ia seguir, qual que era o meu instinto. Mas basicamente foi quando eu comecei a cuidar da minha saúde que eu cogitei a possibilidade de fazer nutrição. Porque eu tava vivendo aquilo, eu tava vendo os benefícios, eu tava vendo como que eu fazia pra ter resultado. Eu não tava indo pelas experiências das outras pessoas, sabe? Sem querer, eu tava fazendo e tava tendo resultado e fui gostando e fui me interessando até que aquilo foi fazendo parte da minha vida e parte do meu estilo de vida. Foi uma coisa que a minha disciplina de fazer essas coisas refletiram em outras situações, sabe? Eu acho que quando a gente cuida da gente, a gente cuida do nosso físico, da nossa saúde mental, a gente tá bem pra viver tudo que o mundo tem pra oferecer. Então, isso vai refletir nas outras áreas. Até eu, de fato, viver isso se tornar o meu estilo de vida, foi coisa assim de 3 anos. E eu não sei se isso te anima ou te desanima, mas ainda bem que eu comecei. De uma forma ou de outra. Ainda bem que eu comecei, senão eu não estaria aqui onde eu tô. E eu precisei de 3 anos pra isso acontecer. Então, igual eu falei, gente, é um processo, sabe? Então, você não vai mudar os seus hábitos da noite pro dia. Você precisa buscar aquilo. Quando eu tava melhorando a minha alimentação, que eu comecei na nutricionista, eu tava disposta a experimentar alimentos novos, sabe? Eu tava disposta a fazer coisas novas, coisas que seriam estranhas pra mim, mas que era um hábito que eu queria implantar, era algo que eu queria que aquilo ali fizesse parte de mim. Por exemplo, eu fazer um prato e pegar cenoura refogada que eu não gostava. Eu queria ser uma pessoa que comesse cenoura refogada, entende? Então, assim, eu tava buscando, eu tava disposta, saindo da minha zona de conforto pra encarar algo novo, e eu fui vendo os resultados disso, porque eles vêm, é impossível não vir. Então, depois de recapitular tudo isso que eu vivi, o que eu tenho pra te passar pra você tentar praticar mesmo e colocar, assim, no seu dia a dia, que pode te ajudar a mudar os seus hábitos ou buscar por coisas novas. Saia do automático. Aquela dica lá que a nutricionista me deu naquela época foi eu prestar atenção no que eu comia, eu prestar atenção no meu treino, prestar atenção no meu sono, o que eu fazia antes de dormir. Então, eu te convido a fazer isso. Sai do automático, quebra isso, repare no que você tá fazendo, busque o porquê você faz aquilo, busca essa mudança. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi porque eu fiz sem esperar o resultado, sabe? Eu fiz só pensando em fazer aquilo naquele momento presente. E quando os resultados vieram, ótimo, aquilo ali deu um gás pra mim, porque eles são a confirmação de que o que você tá fazendo dá certo. Cada esforço que você tá tendo, cada coisa que você tá se abdicando ali naquele momento, ela faz sentido, ela vai te trazer algo que é muito melhor. E na minha opinião, tudo que a gente faz que não tem resposta imediata, tudo que a gente faz que não vai trazer ali um prazer momentâneo, um resultado naquela hora, é muito mais válido, porque vai ser algo lá na frente. Tudo que é a longo prazo eu vejo como algo que vale mais a pena, como algo que é mais duradouro. Se você tem um prazo de validade para os seus bons hábitos durarem, eles não vão durar, eles não vão funcionar, porque uma hora vai acabar. E quando ele acaba, vai voltar tudo de novo, talvez de uma maneira pior. Você tem que ver como algo que vai mudar a sua vida. Esse meu estilo de vida não veio do nada, é por isso que eu falo tanto disso. Foram várias vezes tentando e não desistindo, e tendo altos e baixos, e chutando balde e voltando, até aquilo se tornar um hábito. Porque o hábito, ele é um comportamento que você aprendeu a ter por uma repetição. Sabe assim, por fazer aquilo várias vezes, por mais que tem dia que não vai rolar, volta e faz de novo, faz de novo, faz de novo.
até isso se tornar um hábito e começar a ser algo natural. Porque o hábito ruim que você tem agora foi porque você fez ele várias vezes. Então agora você faz sem nem pensar. Então, essa mudança, ela é difícil, ela é complicada, mas ela é possível. Muitos dos hábitos que a gente tem são inconscientes, a gente faz sem pensar. Então, para essa mudança acontecer, a gente tem que estar consciente. Comece a prestar atenção no presente, no que você está fazendo naquele momento, porque aí você traz consciência para aquela situação e ela começa a virar um hábito que você está fazendo, você está forçando, você está sendo intencional para que aquele hábito venha acontecer naturalmente. E eu vou te falar uma coisa, pega uma coisa só para você focar agora. Não tenta abraçar o mundo, não tenta fazer tudo de uma vez. Pega uma coisa que você sabe que você precisa fazer, que você precisa tomar uma iniciativa e começa a fazer ele. E vê o que você pode fazer para que ele tenha um resultado melhor. E é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido passar a minha experiência pra vocês, que vocês tenham entendido mais ou menos aí como que foi a cronologia, mas eu acho que deu pra vocês terem uma noção bem bacana aí do que é, de como que foi, e tirar um pouco essa impressão mesmo de que é da noite pro dia e de que vai, sei lá, vir uma luz no fim do túnel e você vai mudar e ser uma pessoa incrível do nada. Não é assim que acontece. E eu vou te falar que é uma busca e uma transformação constante. Quanto mais você se transforma, quanto mais você muda, mais você vai ver que você tem coisa pra mudar e tem coisa pra melhorar. E é muito bom você ver o quanto você evoluiu. Por mais que muitas vezes você ache que você está estagnado, que você não tá saindo do lugar, que você não tá conseguindo realizar as coisas, você tá assim, mas você precisa ter paciência, porque cada um tem o seu tempo, cada um vai acontecendo de um jeito, sabe? E pensa em metas alcançáveis, em coisas possíveis pra você colocar, que você sabe que aquilo ali você consegue fazer, você tem certeza absoluta, você tem domínio de que se você for na academia 3 vezes na semana, você vai conseguir ir 3 vezes na semana. Melhor do que você colocar que você vai treinar 5 vezes e não ir nenhuma, entendeu? Então, assim, traz pro seu contexto, traz pra sua realidade e vai aplicando aos poucos e não desiste. Confia em mim, não desiste. Eu fiquei 3 anos, muitas vezes querendo desistir, fiquei 2 meses sem fazer nada do que eu faço hoje e voltei depois, falei, nossa, eu vou tentar mais uma vez. E deu certo. É isso, gente. Sério, vamos falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo. Beijo!